Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma conversa aqui no Direito Direto, o programa que, você sabe, descomplica o universo jurídico para todo mundo de um jeito bem objetivo, bem claro. E aí, pessoal, antes de começar, aquele lembrete. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, onde você gostar mais. Ah, e não esquece, né? Curte o episódio, avalia com 5 estrelas, que ajuda muito a gente, e compartilha. Manda pros amigos, pros colegas e, especialmente para aquela galera que tá na batalha dos concursos. Isso mesmo, e segue a gente lá no Instagram também. O legal do Direito Direto é que dá para ouvir aprendendo enquanto faz outras coisas, né? Dirigindo, lavando a louça, na academia. É um conteúdo leve, mas cheio de informação útil. Com certeza. Bom, hoje o nosso mergulho vai ser em dois temas assim fundamentais do direito tributário constitucional. Vamos falar da repartição das receitas tributárias e também das limitações constitucionais ao poder de tributar. Exato. São dois lados, né, de uma mesma moeda, pode-se dizer. De um lado, a gente vai ver como o dinheiro que o Estado arrecada com tributos é dividido. Sabe, entre a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, é o tal do federalismo fiscal na prática. E do outro lado, a gente vai entender quais são as regras do jogo que protegem nós, contribuintes, do poder que o Estado tem de cobrar impostos. É interessante notar, né, que essa parte da repartição de receitas, ela tecnicamente é mais ligada ao direito financeiro, porque trata do dinheiro depois que ele já foi arrecadado, mas tradicionalmente ela é estudada aqui, junto com o direito tributário, e é super importante para a gente entender como funciona a nossa federação, né? Exatamente. É crucial para entender a dinâmica toda. Então, começando pela repartição. O que é isso, afinal? Basicamente é como se divide o bolo tributário, né? Quem fica com qual fatia? E um ponto-chave que os materiais sempre destacam é a direção dessa divisão, né? Tem uma regra bem clara. Tem sim. No Brasil, a repartição constitucional é sempre vertical e sempre descendente. Ou seja, a União repassa recursos para estados, para o DF e para os municípios. E os estados repassam para os seus municípios. Nunca acontece o contrário, tipo, o município repassando para o estado ou o estado para a União, nessa partilha que a Constituição define. Essa é a regra de ouro. Entendi. E como a Constituição faz isso na prática? Ela usa que tipo de técnica para organizar essa divisão? Olha, ela usa um sistema que a gente chama de misto. Basicamente, são duas formas principais. Primeiro, ela dá a cada ente, União, estados, municípios, o poder de criar e cobrar seus próprios tributos. É a chamada competência tributária própria. E segundo, ela obriga os entes maiores a dividir uma parte da arrecadação deles com os entes menores. Então, é uma mistura de cada um ter o seu, com essa solidariedade federativa, digamos assim. Mais importante dizer, nem tudo que o governo arrecada entra nessa divisão geral, né? Tem tributos que ficam fora dessa partilha, como regra. Exatamente. É bom deixar isso claro. Geralmente, taxas, contribuições de melhoria, aqueles tributos que a gente paga por um serviço específico do Estado ou por uma obra que valorizou nosso imóvel. Esses não entram na divisão. O dinheiro fica com quem cobrou. O mesmo vale, em regra, para os empréstimos compulsórios e para a maioria das contribuições especiais, tipo as da Seguridade Social. A lógica é, quem criou e cobrou fica com dinheiro. Ah, ok. Mas tem uma exceção bem famosa e importante que sempre cai em prova, né? A CID sobre combustíveis. Essa, mesmo sendo contribuição, tem regra de partilha. Tem sim. Essa é a grande exceção que veio com uma emenda constitucional lá em 2003. A União arrecada a CID combustíveis, mas ela é obrigada a entregar 29% do que arrecadou para os estados e para o Distrito Federal. E não para por aí, né? Não para. Desses 29% que os estados recebem, eles têm que repassar 25% para os seus municípios. Fazendo a conta, né, dá uns 7,25% do total da CID que acaba chegando lá na ponta nos cofres municipais. E esse dinheiro da CID tem destino certo, né? Não pode ser usado para qualquer coisa. Exato. A
A Constituição define lá no artigo 177, parágrafo 4º, é para subsidiar combustíveis e transporte, para financiar projetos ambientais ligados a petróleo e gás, para infraestrutura de transportes e, mais recentemente, incluíram também subsídios para tarifas de transporte público coletivo. É uma verba carimbada. Bem específico. Bom, então voltando para as formas gerais de repartição. Os materiais falam em duas, a direta e a indireta. Vamos começar pela direta, aquela que vai, digamos, direto para o caixa do outro ente. Perfeito, a repartição direta é isso mesmo. A Constituição manda entregar parte da receita diretamente para o ente que tem direito, sem passar por um fundo, sem intermediário, é mais direto ao ponto. E tem um exemplo que é quase curioso, né? O IOF sobre o ouro quando ele é ativo financeiro. É um ótimo exemplo. Nesse caso específico do IOF, ouro ativo financeiro, a Constituição é radical. Ela manda 100% da arrecadação para o lugar de origem da operação. 70% fica para o município e 30% para o Estado ou para o DF, dependendo de onde foi. E a União, que é quem instituiu o IOF? A União não fica com nada nesse caso específico. É um exemplo extremo de partilha direta, onde o ente que institui não arrecada para si. Interessante. Outro caso importante de partilha direta é o imposto de renda retido na fonte, o IRRF, quando quem paga é o próprio estado ou o município. Sim, esse é muito relevante para o caixa dos estados e municípios. O artigo 157, inciso 1 da Constituição, diz que o imposto de renda que o estado, o DF ou o município, e também suas autarquias e fundações, retém quando pagam seus servidores ou fornecedores, pertence a eles mesmos. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já confirmou isso em decisões importantes. É uma receita que fica no próprio ente que fez o pagamento e a retenção. Legal. E vale mencionar que esse valor que o Estado ou município fica para ele, do IRRF, depois é descontado da cota que ele receberia lá dos fundos de participação, o FPE ou o FPM. É um encontro de contas, digamos. Exatamente. E tem outros exemplos de partilha direta. Caso a União crie um imposto novo, um imposto residual que não está previsto hoje, 20% da receita desse novo imposto vai para os estados. Está lá no artigo 157, inciso 3. Certo. E o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O ITR também. Metade, 50% do que a União arrecada com o ITR, pertence ao município onde fica o imóvel rural. E essa parte do município pode aumentar, né? Pode. Pode chegar a 100% se o município fizer um convênio com a União para ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR. É um incentivo para que o município assuma a sua gestão. Uma lei de 2005 que regula isso. E o IPVA, Imposto dos Carros, Motos? Mesma lógica do ITR. 50% do IPVA que o Estado arrecada vai para o município. O critério para saber qual município é o de licenciamento do veículo, se for terrestre. Se for barco ou avião, é o domicílio do proprietário. Ok. Agora, o ICMS, esse é o gigante dos impostos estaduais. Como fica a parte dos municípios? O ICMS tem uma regra importante. No artigo 158, inciso 4º, 25%, um quarto de toda a arrecadação do ICMS do Estado tem que ser entregue aos seus municípios. E como esse dinheiro é dividido entre os municípios do estado? A maior parte desses 25%, no mínimo 65% deles, tem que ser distribuída com base no chamado valor adicionado. É um critério que tenta medir a atividade econômica, a riqueza gerada em cada município. O restante, até 35%, o Estado pode distribuir usando outros critérios definidos em lei estadual. Mas essa lei tem que incluir, obrigatoriamente, indicadores de melhoria na educação. Ah, interessante essa vinculação com a educação de novo. E sobre esse valor adicionado, quem define como calcular isso? Ponto importante. A Constituição diz que a definição dos critérios do valor adicionado tem que vir por lei complementar federal. Hoje é a Lei Complementar 63 de 90. O Estado não pode inventar o próprio critério. Se fizer, é inconstitucional. O Supremo já decidiu isso várias vezes. Certo. E tem até uma discussão se créditos de ICMS que o Estado perdoa, tipo em transação ou compensação, entram nessa conta dos 25% dos municípios. E entram sim. O Supremo também já disse que esses valores, mesmo que não entrem efetivamente no caixa do Estado por causa do benefício fiscal, têm que ser considerados na hora de calcular a parte dos municípios. É receita que pertence a eles.
E com a reforma tributária, o futuro IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, também vai ter partilha para os municípios. Vai sim. A parte do IBS que for destinada aos estados também terá 25% repassada aos municípios. E os critérios de distribuição já estão sendo pensados. 80% pela população, 10% por indicadores de educação, 5% por preservação ambiental e 5% dividido igualmente entre todos. Muita coisa na repartição direta. Agora vamos para indireta, aquela que passa pelos fundos. Como funciona? Na indireta, o dinheiro não vai direto para o estado ou município. Primeiro junta-se uma parte da arrecadação de alguns impostos federais numa espécie de conta central. Hoje, essa base é 50% do que a União arrecada com IPI e com imposto de renda. Com a reforma tributária, o futuro imposto seletivo, aquele sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, também vai entrar nessa conta. E depois que junta esse dinheiro, ele vai para onde? Quais são os principais fundos? Os mais famosos são o FPE, Fundo de Participação dos Estados e do DF, e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Eles são os maiores destinatários desse bolo. O FPE recebe 21,5% dessa base, IPI-R, lembrando de descontar aquele RRF que o Estado já reteve lá na fonte, né? Também descontando o IRRF que os municípios retiveram. Além disso, o FPM tem os adicionais, recebe mais 3 parcelas de 1% dessa base ao longo do ano, em dezembro, julho e setembro. São reforços importantes para o Caixa Municipal. Além do FPE e FPM, tem outros fundos? Tem sim. Existe um fundo de compensação pelas desonerações de exportações, que recebe 10% do IPI e do futuro IS. Ele distribui dinheiro para os estados para compensar a perda de arrecadação com a isenção de ICMS nas exportações. Os estados, por sua vez, repassam 25% do que recebem desse fundo para os seus municípios. E tem também 3% dessa base, IPI-IS, que vão para financiar programas de desenvolvimento regional, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de fundos específicos como o FNO, FNE e FCO. Agora, uma questão polêmica que sempre surge. A União pode dar um incentivo fiscal, tipo reduzir o IPI ou imposto de renda, e isso acabar diminuindo o valor que vai para o FPE e para o FPM. Pode. É polêmico, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que sim. A União tem autonomia para conceder esses incentivos fiscais federais, mesmo que isso impacte o valor final que é distribuído para os estados e municípios via fundos. A lógica é que a partilha indireta é sobre a arrecadação líquida, já descontados os incentivos. Mas isso é diferente da situação do ICMS, né? Lá no ICMS, o Estado não pode dar um incentivo e diminuir a parte dos municípios. Exatamente. É uma diferença crucial. Como os 25% de ICMS são considerados receita originária do município, partilha direta, o Estado não pode mexer nessa parte para dar benefício fiscal. O STF protege essa fatia municipal. No caso dos fundos, partilha indireta, a proteção é menor nesse aspecto. Entendido. E quem calcula quanto cada estado e município recebe do FPE e FPM? E como isso é controlado? Quem faz o cálculo das cotas é o Tribunal de Contas da União, o TCU. As regras de como entregar o dinheiro e como fazer o rateio entre os entes precisam estar numa lei complementar, como manda o artigo 161 da Constituição. O STF já teve que intervir várias vezes, exigindo critérios atualizados para esses cálculos, porque às vezes as leis ficam defasadas. E também já confirmou que os dados de população usados têm que ser os do IBGE. É um tema sensível. E para fechar essa parte da repartição, esses repasses, seja da direta ou da indireta, podem ser bloqueados. O ente que repassa pode segurar o dinheiro? Olha, a regra geral da Constituição, lá no artigo 160, é clara. É proibido reter esses repasses obrigatórios. É uma garantia do federalismo. Mas tem exceção. Tem. A própria Constituição permite algumas exceções. A União e os estados podem, sim, condicionar a entrega do dinheiro ao pagamento de dívidas que o ente recebedor tenha com eles, inclusive dívidas de autarquias. Também podem reter se o ente não estiver cumprindo os gastos mínimos obrigatórios em saúde. E uma emenda mais recente, de 2021, também permitiu que contratos entre os entes prevejam a possibilidade de deduzir débitos diretamente dos repasses. Então, a regra é não reter, mas existem essas válvulas de escape. Ufa!
Bastante coisa sobre como o dinheiro circula, né? Acho que deu para ter uma boa ideia dessa engenharia da repartição. Com certeza. É complexo, mas fundamental. Agora, vamos virar a chave. Vamos falar do outro lado, das limitações constitucionais ao poder de tributar. São os freios, os escudos que protegem o contribuinte. Exato. Se a repartição mostra para onde vai o dinheiro, as limitações dizem como e principalmente quanto o Estado pode tirar do nosso bolso. E é importante frisar, esses princípios são direitos fundamentais. São considerados cláusulas pétreas pela doutrina e pelo STF. Ou seja, não podem ser abolidos nem por emenda constitucional, né? Exatamente. São o núcleo duro da proteção do contribuinte na Constituição. E o princípio mais básico que vem lá da Magna Carta inglesa é o da legalidade. Não há tributo sem lei anterior que o estabeleça ou aumente. O que isso significa na prática do dia a dia? Significa, basicamente, que o governo não pode inventar um imposto ou aumentar um existente por conta própria, tipo por um decreto do presidente ou do governador ou uma portaria de um ministro. Precisa de lei, e essa lei tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, que é quem representa o povo. É a ideia de que só pagamos tributos se nossos representantes concordarem através de uma lei. E que tipo de lei? Qualquer lei serve? Em regra, basta uma lei ordinária, aquela mais comum. Mas para alguns assuntos mais sensíveis, a Constituição exige uma lei complementar, que é mais difícil de aprovar. Por exemplo, para criar aqueles impostos não previstos na Constituição, os residuais, ou para estabelecer as normas gerais de direito tributário. E essa lei precisa ser bem detalhada, né? Não pode só dizer cria-se um imposto. Não mesmo. A lei tem que definir os elementos essenciais do tributo. Quem vai pagar, contribuinte, sobre qual fato, fato gerador, qual o valor sobre o qual o imposto incide, base de cálculo, e qual percentual, alíquota. É a chamada tipicidade tributária. O decreto do executivo, o regulamento, só pode detalhar o que a lei já disse, não pode criar nada novo. Mas tem aquelas exceções em que o presidente ou o governador pode mexer em alíquotas por decreto, né? Tem sim. A própria Constituição abre essa seção para alguns impostos específicos que são mais usados para regular a economia. É o caso do Imposto de Importação, II, de Exportação, IEE, o IPI, o IOF, a CID Combustíveis e o ICMS Combustíveis. Nesses casos, o Poder Executivo pode alterar as alíquotas. Mas atenção, só pode fazer isso dentro dos limites e das condições que já foram estabelecidas numa lei anterior. É uma flexibilidade controlada pela legalidade. Entendi. E além da legalidade, tem a irretroatividade. A lei tributária não pode voltar no tempo para pegar fatos passados, certo? Correto. Esse é outro pilar fundamental. O artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição é claro. A lei que cria ou aumenta um tributo não pode ser aplicada a fatos que aconteceram antes de ela começar a valer. Ou seja, vale a lei do dia em que ocorreu o fato gerador. Se você vendeu um imóvel hoje, o imposto a pagar é o da lei de hoje, não um que seja criado ou aumentado amanhã para incidir sobre a venda de hoje. Protege a segurança jurídica. E essa irretroatividade é absoluta ou tem alguma lei tributária que pode retroagir? Tem exceções previstas lá no Código Tributário Nacional, no artigo 106. Basicamente, uma lei tributária pode retroagir, voltar no tempo, em duas situações principais. Primeiro, se ela for apenas interpretativa, ou seja, se ela só explicar melhor uma lei antiga sem criar obrigação nova ou aumentar tributo. E segundo, para aplicar uma multa mais leve. Se você cometeu uma infração e depois vem uma lei diminuindo a multa para essa infração e você ainda não foi definitivamente julgado, essa lei mais benéfica retroage para te alcançar. A lei que deixa de considerar um ato como infração também retroage. Entendi. E as leis sobre processo tributário, elas se aplicam na hora aos processos que já estão rolando? Sim, as regras de processo, em geral, têm aplicação imediata, inclusive aos processos em andamento. Muda a regra do jogo processual dali para frente. Ok. Legalidade e retroatividade, e aí vem a anterioridade. Essa parece que tem uma dupla trava, né? Uma trava de ano e uma trava de dias.
Exatamente. É uma proteção extra contra surpresas tributárias. A ideia é dar tempo para o contribuinte se preparar. O artigo 150, inciso 3º, tem duas alíneas para isso, a B e a C. A linha B traz a anterioridade anual ou de exercício. Um tributo novo ou um aumento de tributo só pode ser cobrado no ano exercício financeiro seguinte àquele em que a lei foi publicada. E a linha C traz a anterioridade nonagesimal ou noventena. O tributo novo ou aumentado só pode ser cobrado depois de 90 dias da data em que a lei que o criou ou aumentou foi publicada. E as duas valem ao mesmo tempo? Como funciona isso? Isso. Elas correm juntas. O tributo só pode ser cobrado depois que os dois prazos forem cumpridos. Na prática, vale o que terminar por último. Por exemplo, se uma lei que aumenta o imposto é publicada em 1º de novembro, a anterioridade anual se cumpre em 1º de janeiro do ano seguinte. Mas a noventena só vai se cumprir 90 dias depois, lá pelo fim de janeiro. Então, nesse caso, a cobrança só pode começar no fim de janeiro. E essa regra da anterioridade vale só para criar imposto novo ou aumentar a alíquota? Ou vale para outras coisas também? Vale para qualquer aumento, direto ou indireto. Por exemplo, se o governo revoga uma isenção ou um benefício fiscal que você tinha, isso na prática aumenta sua carga tributária. Então tem que respeitar a anterioridade. O Supremo já sumulou isso, súmula vinculante 50. Mas reduzir tributo não precisa esperar, né? Não, para reduzir ou para mudar prazo de pagamento, não precisa esperar a anterioridade. A proteção é contra aumento, não contra a redução. Certo. Mas essa regra geral da dupla anterioridade anual plus 90 dias tem um monte de exceções, né? É aí que complica um pouco. Complica, mas é fundamental saber. Vamos tentar resumir as principais exceções. Primeiro, tem tributos que não se submetem a nenhuma anterioridade, nem a anual, nem a de 90 dias. Podem ser cobrados imediatamente após a publicação da lei. São eles: Imposto de Importação, II. Imposto de Exportação, IE. IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade pública. Ok, cobrança imediata para esses. Isso. Depois tem um grupo que se submete apenas a 90 dias, mas não precisa esperar a virada do ano. São eles: o IPI, as contribuições sociais para a Seguridade Social, como a do INSS, a CID Combustíveis e o ICMS Combustíveis. Publicou a lei, espera 90 dias e já pode cobrar, mesmo dentro do mesmo ano. Entendi. Só 90 dias para esses. Exato. Aí tem um terceiro grupo que se submete apenas à anterioridade anual, não precisando esperar os 90 dias. É o caso do Imposto de Renda, IR, e da fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA para o ano seguinte. A lei que define a base de cálculo deles pode ser publicada a qualquer momento no ano anterior, que no dia 1º de janeiro seguinte já está valendo. Certo. Só a virada do ano para o IR e base de IPTU e IPVA. Isso. E, finalmente, todos os demais tributos seguem a regra geral. Tem que respeitar as duas anterioridades, a anual e a nonagesimal. É o caso do ITR, ITCMD, Imposto sobre Herança e Doação, ISS, Imposto sobre Serviços, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Imóveis, as taxas em geral, as contribuições de melhoria e outras contribuições não mencionadas antes, como a COSIP, de iluminação pública. Nossa, é uma tabela mental que o concurseiro precisa ter, né? Precisa mesmo. É um dos pontos mais cobrados. E para fechar os princípios tem a vedação ao confisco. O tributo não pode ser tão pesado a ponto de tirar tudo da pessoa, né? Essa é a ideia central do artigo 150, inciso 4º. O tributo não pode ter efeito de confisco. Ele não pode retirar uma parte tão grande, tão exagerada da propriedade ou da renda do contribuinte, a ponto de inviabilizar a atividade econômica ou a própria subsistência. Mas o que é exagerado? Isso é meio subjetivo, né? Sim, a análise do confisco é complexa, depende muito do caso concreto, da carga tributária total que a pessoa suporta, do tipo de tributo. Não tem um percentual mágico na Constituição dizendo a partir daqui é confisco. Mas e para as multas? Aí parece que o judiciário já deu uns limites mais claros, né? Sim, para as multas, especialmente as tributárias, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu alguns parâmetros para evitar o confisco. A jurisprudência mais consolidada aqui.
Para multa moratória, aquela que a gente paga só pelo atraso no pagamento do tributo, o STF tem entendido que o limite razoável é de 20% do valor do tributo devido. Acima disso, começa a ficar com cara de confisco. E para multa punitiva? Aquela por ter cometido uma infração, tipo sonegação, fraude? Para essas, as multas de ofício ou punitivas, o STF fixou o limite em 100% do valor do tributo devido. Ou seja, a multa pode ser no máximo igual ao valor do imposto que não foi pago. E se a pessoa for reincidente? Aí tem uma lei recente, Lei 14.682/23, que, seguindo a linha do STF, permite que a multa chegue a 150% em caso de reincidência específica na mesma infração. Mas o teto geral é 100%. E tem também a discussão sobre multa isolada, né? Aquela por ter um pedido de compensação negado. Sim. O STF considerou inconstitucional cobrar multa só porque o pedido de compensação foi negado pela Receita. Entendeu que isso desestimularia o contribuinte a buscar seus direitos. Também não se pode cobrar multa isolada e multa de ofício pelo mesmo fato, a falta de pagamento. Nesse caso, prevalece a multa de ofício, que é mais grave. Perfeito. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou, demos uma passada geral sobre como a receita dos tributos é dividida no Brasil, né? Falamos da repartição direta, com exemplos como o IRRF, que fica para o próprio estado ou município, o ITR, o IPVA, a fatia do ICMS para os municípios, o IOF-Ouro. Isso. E falamos também da repartição indireta, que é feita através dos grandes fundos, como o FPE e o FPM, que recebem dinheiro do IPI, do IR e futuramente do imposto seletivo, para depois distribuir para os estados e municípios, tentando reduzir desigualdades. Vimos as regras, as tensões com incentivos fiscais. E aí, na segunda parte, a gente focou nos escudos do contribuinte, nas limitações ao poder de tributar. Exato. Revisamos a legalidade, que exige lei para criar ou aumentar tributo, a irretroatividade, que impede a lei de voltar no tempo para prejudicar, a anterioridade, com suas duas travas de tempo, anual e 90 dias, e suas várias exceções, e, por fim, a vedação ao confisco, que impede que o tributo ou a multa seja excessivo, com limites mais claros para as multas definidos pelo STF. São realmente dois lados essenciais para entender nosso sistema fiscal: como o Estado arrecada e se financia, e como nós, cidadãos e empresas, somos protegidos nesse processo todo. Sem dúvida. Entender essa dinâmica é fundamental, não só para quem estuda para o concurso, mas para todo mundo que quer entender como o país funciona e quais são os seus direitos e deveres fiscais. E fica a reflexão final, né? Esse eterno desafio de equilibrar a necessidade que o Estado tem de arrecadar para poder entregar serviços públicos, saúde, educação, segurança, com a necessidade de proteger o patrimônio, a capacidade de pagar de cada um e o próprio estímulo à economia. Onde que está o ponto de equilíbrio? É a pergunta de milhões, né? É uma busca constante, que envolve o Congresso, o Executivo, o Judiciário e toda a sociedade. É um debate que nunca acaba. Com certeza. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise profunda aqui no Direito Direto. Muito obrigada pela sua companhia. Valeu, pessoal. E não esqueçam, sigam o Direito Direto, curtam, avaliem com 5 estrelas, compartilhem com a galera e acompanhem a gente também no Instagram. É isso aí. Até a próxima.